Olá, povo de Deus, chegando aqui mais na reta final do nosso Querigma Tenda, dessa jornada querigmática que nós estamos vivendo há quase 9 semanas, entrando aqui na nossa 8ª semana. Então já vai pegando a sua Sagrada Escritura, já vai pegando sua Bíblia para a gente poder partilhar a Palavra de Deus. E o tema de hoje é um tema que é muito difícil para a maioria de nós de viver, que é o perdão, é o amor entre os irmãos com o perdão. Para isso eu escolhi uma passagem que é no Evangelho de São Mateus, no capítulo 18. Então vai pegando a sua Sagrada Escritura, é uma passagem um pouquinho longa, mas é uma passagem que acredito que a maioria de vocês conheça, ela é bem conhecida, tentar ler pausadamente, mas como ela é muito longa, depois eu aconselho que você leia com mais tranquilidade, vá meditando a cada versículo para poder fazer com que essa passagem vá amadurecendo, vá frutificando mais no seu coração. Então vamos lá, no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, começa no versículo 23. A palavra diz o seguinte: Por isso, o reino dos céus é comparado a um rei que quis ajustar contas com seus servos. Quando começou a ajustá-las, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como ele não tinha com o que pagar, seu senhor ordenou que fosse vendido. Ele, sua mulher, seus filhos e todos os seus bens para pagar a dívida. Este servo, então, prostrou-se por terra diante dele e suplicava-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Cheio de compaixão, o senhor o deixou ir embora e perdoou-lhe a dívida. Apenas saiu dali, encontrou um de seus companheiros de serviço, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o na garganta e quase o estrangulou, dizendo: Paga o que me deves. O outro caiu-lhe aos pés e pediu-lhe: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas, sem nada querer ouvir, este homem o fez lançar na prisão até que tivesse pago sua dívida. Vendo isso, os outros servos, profundamente tristes, vieram contar a seu senhor o que se tinha passado. Então, o senhor o chamou e lhe disse: Servo mau, eu te perdoei toda a dívida, porque me suplicaste. Não devias também tu compadecer-te de teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? E o senhor, encolorizado, entregou-o aos algozes, até que pagasse toda a sua dívida. Assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar a seu irmão de todo o seu coração. Normalmente, quando a gente escuta essa passagem, a gente fica meio indignado, né? A gente fica, nossa, mas como é que esse servo, que teve a sua dívida toda perdoada, logo depois, um companheiro seu que lhe deve muito menos do que ele devia, ele não perdoa? Então, normalmente, a nossa primeira reação é de revolta mesmo, é de indignação com essa pessoa. Pois, meu irmão, minha irmã, eu te digo o seguinte: muitas vezes você é esse servo. Muitas vezes nós agimos exatamente igual a esse servo. O nosso pecado nos dá como consequência a morte. E essa é uma dívida que a gente nunca vai conseguir pagar. A gente não tem o céu, a vida eterna, por mérito nosso, por consequência dos nossos atos. A gente tem por pura misericórdia. Porque o pecado nos gera uma dívida que a gente não tem como pagar. A gente só consegue a vida eterna porque o Senhor, porque Cristo, pagou pelos nossos pecados na cruz e nos deu essa vida eterna. É por pura misericórdia que a gente tem a vida eterna, não é pelo nosso merecimento. E muitas vezes a gente esquece que ele fez a mesma coisa também para aquele nosso irmão, aquele que nos ofendeu, aquele que nos magoou, aquele que nos fez ficar com uma ferida, com uma dor, com uma consequência na vida que nos deixou com uma dificuldade mesmo. E a gente muitas vezes quer justificar os nossos pecados porque, afinal de contas, mas eu sou humana, eu sou pecadora, eu sou falha, você precisa entender, você precisa perdoar. Ou então a gente justifica com os atos dos outros. Não, mas eu fiz isso porque fulano me tirou a paciência. Eu fiz isso porque fulano fez aquilo. Só que a gente esquece que muitas vezes nós fazemos coisas, nós falamos coisas que deixam marcas também no nosso irmão, que deixam feridas também,
que deixam marcas na vida dessa outra pessoa. E nós queremos o seu perdão e muitas vezes nós nos arrependemos de coração e pedimos perdão. Só que são coisas que a gente não tem como voltar atrás. Tem falhas nossas, tem pecados nossos que por mais que a gente se arrependa, por mais que a gente peça perdão, não tem como a gente voltar atrás e fazer diferente. As marcas ficaram. E as pessoas fazem isso com a gente também, porque nós todos somos humanos. E nós precisamos perdoar. Nós precisamos entender que o outro também tem as suas limitações. Que o outro vai fazer coisas com a gente, muitas vezes, que não tem como voltar atrás. E que a gente precisa aprender a lidar com isso, a conviver com isso, para que essa ferida possa cicatrizar de alguma maneira. E quando a gente fala em perdão, muitas vezes a gente fica pensando que a gente precisa esquecer, que aquilo vai sair da nossa imagem. Não, não vai sair. A gente não tem amnésia, graças a Deus. Se tem amnésia, se esqueceu, é outro problema. Mas o perdão não é fazer com que a gente esqueça. A gente consegue perdoar quando a gente consegue lidar com essa situação de maneira com que ela não nos machuque mais, de maneira com que aquela ferida, com que aquela situação não fique remoendo mais no nosso coração. E uma vez eu escutei um padre falar que a melhor forma da gente pedir perdão é a gente rezar pela pessoa, porque muitas vezes a gente erra, porque a gente quer perdoar como se a gente quisesse esquecer. Então a gente fica, Senhor, eu quero perdoar, me faça esquecer essa situação, me faça esquecer essa pessoa. A gente nunca vai conseguir isso, porque perdoar não é um sentimentalismo. Perdoar é uma decisão nossa, é uma decisão de escolher amar, de escolher não ficar remoendo aquilo, não ficar criando rancor com aquilo, mas escolher amar aquela pessoa. Amar não é ficar amiguinho, querendo que ela frequente a sua casa. Às vezes são determinadas coisas que você não quer mais o convívio com a pessoa e é um direito seu. Mas amar é você querer o bem dessa pessoa. É você querer que essa pessoa seja salva, que essa pessoa também possa viver a misericórdia de Deus. Então esse padre uma vez falou que a melhor maneira da gente conseguir perdoar é a gente rezar por essa pessoa, para que Deus abençoe essa pessoa. E de forma sincera, é poder falar, Senhor, eu tô com muita raiva de fulano. Eu queria que ela morresse, que ela sofresse, mas eu te entrego essa pessoa, Senhor. Eu peço que ela possa experimentar o teu amor nesse momento, que ela possa viver da tua graça nesse momento, que ela possa viver da tua misericórdia, que ela possa sentir, Senhor, o teu amor e a tua graça transbordando em seu coração e em sua vida. Isso vai demorar, às vezes, alguns dias, meses, até anos, mas pode tentar, porque à medida que você vai rezando por essa pessoa todos os dias, rezando para que Deus abençoe essa pessoa todos os dias, em todas as suas orações. Às vezes rezar o terço, não, eu vou colocar como intenção essa pessoa que me machucou. Eu vou rezar por essa pessoa. Esse terço hoje é a intenção dessa pessoa. Quanto mais você for rezando por essa pessoa, você vai vendo que o seu coração vai sendo transformado. Você vai vendo que a sua vida vai sendo transformada. Você vai percebendo que essa pessoa, por mais que ela tenha te machucado, e às vezes você está magoado com motivo justo mesmo, mas você vai entender que ela é humana também, que ela erra, que ela peca, e que ela precisa da misericórdia de Deus tanto quanto você. E você vai vendo que seu coração vai acalmando e que você vai conseguindo lembrar daquela situação não mais com raiva. Aquilo não te remoe mais. E às vezes você encontra essa pessoa, claro, você não vai querer necessariamente sair com ela. Pô, se você conseguir chegar ao ponto de realmente apagar tudo e começar de novo, glória a Deus. Mas às vezes não quero mais conviver, não confio, não quero que ela faça parte mais do meu convívio. Mas às vezes você vai encontrar com ela e aquilo não vai te machucar, não vai te fazer doer. Por isso que eu te convido nessa semana é que você vá meditando essa passagem, especialmente nos versículos 35, onde ele diz: assim vos tratará meu Pai Celeste, se cada um de vós não perdoar o seu irmão de todo o coração. Feche um pouquinho os seus olhos. Senhor, me entrego inteiramente em tuas mãos nesse momento, pedindo que tu venhas agir na minha vida, que tu venhas ao meu coração, Senhor, revelar aquelas pessoas que me machucaram, que me magoaram e que eu ainda preciso perdoar, pessoas que ainda deixam feridas no meu coração, pessoas que deixaram marcas, traumas, e esses traumas que me impedem
de caminhar de forma plena contigo. Peço que tu vá me revelando, Senhor. Venha com o teu Espírito Santo sobre mim e sobre cada um que está escutando essa palavra nesse momento, para que o teu perdão possa fluir no nosso meio, possa fluir nessa sua tenda. Venha sobre nós, venha sobre nossas vidas e que nós possamos viver essa semana de forma especial, mas que possa ser uma constante na nossa vida. A gente estar aberto a rezar por aquele irmão também que é pecador como nós, que muitas vezes nos magoa, nos machuca, mas que nós escolhemos, Senhor, não viver com rancor, mas viver no teu amor e no teu perdão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.